nobres, espero que todos estejam bem. Dando continuidade ao nosso trabalho de brincadeiras e jogos, hoje eu trago o tema de jogos africanos para vocês, que vai se assemelhar muito à nossa estrutura de aula com a aula de jogos indígenas, certo? Como eu tratei com vocês na aula de jogos indígenas, também vou tratar com vocês sobre cultura na aula de jogos africanos. E a cultura, para a nossa aula, ela vai ser entendida como diversos modos de vida, valores e significados compartilhados por diferentes grupos e períodos históricos, se resumindo a um conjunto de práticas sociais. Lembrando que esses grupos eles podem ser nações, podem ser classes sociais, grupos étnicos, culturas regionais, geracionais ou de gênero. População africana e o seu contexto histórico. A cultura africana ela chega ao Brasil, infelizmente, através de uma prática maléfica da história, vamos dizer assim, da história da humanidade, que é a prática do tráfico negreiro, ou a mercantilização da população negra, e com isso a escravidão, certo? Mas quando chegaram aqui, a população negra tinha uma diversidade cultural tão ampla, porque eles vinham de variadas regiões da África, que eles contribuíram com uma enormidade de aspectos para a nossa cultura, com a dança, com a música, com a religião, com os jogos, com as brincadeiras, a culinária e até mesmo com o idioma. Beleza? Frente a isso, frente a essa contribuição tão grandiosa, assim como foi a contribuição da população indígena, por que a gente sabe tão pouco da cultura da população africana? E por que sabemos tão pouco sobre os jogos africanos? Vamos lá. Para responder essas perguntas, a gente deve relembrar a relação que a gente tinha no período da escravidão. A gente tinha uma relação de classe dominante com uma classe dominada. A classe dominante é a branca europeia e a classe dominada a negra africana, certo? As pessoas brancas europeias, elas acreditavam que as pessoas negras, elas eram inferiores e por isso mereciam esse tipo de tratamento, como foi a escravidão. Com esse processo de escravidão e com esse processo de achar que aquele ser humano é inferior, a gente tinha uma marginalização dessa população, que a gente tem até hoje em algumas situações. E toda a cultura africana era negligenciada, porque a gente entendia, a gente, quando eu falo, a população branca europeia, ela entendia que tudo que se ligava à população negra era algo ruim. Como até hoje a gente ainda tem pessoas que pensam dessa maneira. Então, as religiões de matriz africanas, as danças, os jogos e a maneira geral que a população africana, a população negra, tinha de levar a vida era ligada a coisas ruins, beleza? Fazendo com que tudo que a população negra ou a cultura negra produzisse fosse negligenciado, licenciado, silenciado, quer dizer, e até apagado da história. Porém, mesmo com essa prática, a influência da população e cultura negra africana no nosso país foi e é tão forte que a gente vivencia práticas corporais e sociais dessa cultura sem nem se dar conta, como é o caso da capoeira, o caso das danças folclóricas. Quando eu falo sobre danças folclóricas, eu quero que vocês relembrem as danças dos nossos ciclos festivos, como o ciclo festivo do carnaval, que a gente vai ter aí maracatu, coco, chachado, baião, bumba meu boi, certo? No, pro, no até mesmo no ciclo junino, essas danças elas também figuram ali. A gente também vai ter o forró, a gente também vai ter a questão da quadrilha. E tudo isso vai ter influência e vai beber um pouco da cultura africana. E aí se tornando uma cultura afro-brasileira, beleza? Ou até mesmo através de uma brincadeira cantada muito conhecida, que é Escravos de Jó. Acredito aqui que todo mundo já brincou dessa brincadeira, já participou dessa brincadeira, que nada mais é até do que um retrato do que acontecia no período da escravidão, beleza? Poder conhecer esses jogos e essas brincadeiras de matriz africana é riquíssimo para o nosso conhecimento.
bem como ele é muito importante para que a gente comece a desmistificar algumas coisas ligadas a culturas diferentes, culturas que a gente não tem um conhecimento amplo, beleza? E por conta disso a gente também diminua e extingua as práticas preconceituosas. Em 2003 foi criada uma lei que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira na educação básica, ou seja, por lei, todo e qualquer professor ele tem que abordar as relações étnicos, raciais e as histórias afro-brasileira e africana em sua didática, beleza? Algo que para mim é extremamente fácil e extremamente prazeroso. É porque quanto mais eu sei sobre outras culturas, mais rico de conhecimento eu sou, me torno. E também me torno um ser humano muito mais que entende o outro, que se coloca no lugar do outro. Isso é muito interessante para a gente. Beleza? Aí eu trago algumas figuras sobre essa lei. Com essa lei, a gente vai ter a valorização da identidade, da cultura e da história dos africanos e dos afro-brasileiros e a garantia de seus direitos de cidadão. A aprovação da lei marcou um passo importante no combate ao racismo, à discriminação racial e social, que foi por muito tempo camuflado sob o mito de democracia racial. Eu quero também fazer um adendo sobre a gente entender um pouquinho melhor sobre a população e cultura africana, bem como a população e cultura indígena. Por quê? A cultura brasileira ela é formada a partir de três culturas menores, vamos dizer assim, porque vão ser partes que vão influenciar, que vai ser a cultura indígena, a cultura africana ou negra e a cultura branca ou europeia. Então, a gente negligenciar ou a gente ser preconceituoso com a população africana e com a cultura africana, ou com a população indígena e com a cultura indígena, estamos sendo preconceituosos com nós mesmos, porque essa cultura ela faz parte do nosso passado, ela faz parte da nossa formação como país e como pessoa, falando individualmente. A inserção desse tema, né, ele pode acontecer de diversas maneiras. Eu posso trabalhar as danças, posso trabalhar as lutas da cultura africana com vocês. Mas o primeiro ponto a ser trabalhado sempre é melhor os jogos e brincadeiras, porque a gente aborda esse tema de uma maneira mais prazerosa, mais ligada ao divertimento. Os jogos africanos, eles vão ter origem a partir das danças desse povo, bem como a utilização de materiais simples. Vocês vão ver aqui que a maioria dos jogos africanos a gente pode desempenhar em casa sem nenhum problema, com coisas que a gente vai ter em casa, beleza? Algumas dessas práticas também nascem da necessidade de luta contra a escravidão, como é o caso da capoeira, que a capoeira ela nasce a partir de um treinamento de defesa no período da escravidão. As brincadeiras de jogos africanos e afro-brasileiros elas vão se manifestar em sua maior parte como jogos populares ou tradicionais, jogos de salão e jogos e brincadeiras cantadas e ou dançadas, beleza? É interessante a gente compreender isso, porque boa parte dos jogos populares, jogos de salão que a gente tem hoje, sofreram influências de jogos africanos. Ou seja, se você já se divertiu com algum jogo popular ou jogo de salão, provavelmente você vai dever esse divertimento, essa diversão à cultura africana. Beleza? Eu trago aí alguns jogos populares africanos para vocês. O Katope, ou Kakope, que vai ser um jogo em círculo. O Kudoda, ou Matazucana, que vai ser as Três Marias, ou as Cinco Marias, ou as Sete Marias, que a gente tem na nossa cultura. O Labirinto, certo? Outros jogos, a gente tem aqui a Manteiga, que vai ser uma mistura de Dono da Rua com Passo Anel, mas que a gente não vai ter o anel. Chicotinho Queimado, Picula ou Pega-Pega. E aí é o Pega-Pega tradicional que tem influência da cultura africana. Jogos de salão. Mancala e o Siga são dois jogos de salão que são extremamente antigos e eles fazem parte da história dos jogos de salão, bem como
de forma específica dos jogos de tabuleiro. E aí a gente vai ter a cama de gato, que nada mais é do que aquele joguinho, aquela brincadeira que a gente faz com barbante entrelaçando as mãos. Brincadeiras e jogos africanos cantados e dançados. A gente vai ter a amarelinha africana. Professor, mas a amarelinha, você não disse que é um jogo popular, mas a amarelinha africana, ela precisa de uma música e ela também vai ter uma coreografia. Por isso ela não se torna mais um jogo popular, e sim um jogo ou uma brincadeira cantada e dançada. O escravo de Jó, que eu já trouxe para vocês, e a própria capoeira, que pode ser entendida como dança, como jogo e até mesmo como luta. Outros jogos africanos, Pengo Pengo, que vai ser o cabo de guerra, Bubi Bubi, que vai ser o cabra cega, Coelhinho sai da toca, Pega o bastão, Gato e rato, Garrafinha, Mete Mete ou Elástico e Mãe da Rua, que a gente também aqui chama como Pai da Rua. Eu quero que vocês atentem para alguns jogos que eles têm alguns nomes relativamente preconceituosos, mas isso não é por maldade. Por exemplo, o Chicotinho Queimado ou o Barra Manteiga. O Barra Manteiga ele tem uma musiquinha na sua prática que é um tanto preconceituosa, mas nada mais é do que retratando a realidade que o negro a pessoa negra vivia durante a escravidão, certo? E essa realidade, infelizmente, era preconceituosa. Beleza? Trouxe aqui para vocês uma contextualização histórica, alguns jogos. Espero muito que a gente tenha a oportunidade de trabalhar esses jogos na prática, porque são riquíssimos e são extremamente divertidos. Beleza? Eu trago aqui para vocês algumas referências que eu utilizei para a construção dessa aula. Obrigado, cheiro e até a próxima. Tchau, tchau.